E decidi que eu ia escrever, então, sobre coisas que acontecem com as mulheres, né? A partir dessa minha vivência aí de perceber esse tratamento muito diferente que as pessoas têm entre um e outro. Eu disse assim, eu vou escrever sobre isso, né? Sobre por que tem essa diferença. E em 2019, eu lancei nas minhas redes sociais que eu ia escrever sobre coisas que acontecem com as mulheres e que eu estava disposta a conversar com mulheres sobre isso, né? E com homens, que eu queria ouvir os homens também. E eu vi coisas, gente, que eu não fazia ideia que existia. Desde do básico, sei lá, de menstruação, até gravidez por estupro, violência obstétrica, coisas que eu não sabia que tinham acontecido com pessoas que eu conhecia, né? E muitas pessoas me diziam assim, eu só estou te contando porque eu sei que vai virar arte. Eu me formei no ensino médio em 2010 e estava naquela dúvida, né? O que eu vou fazer da minha vida? Não sei o que eu vou fazer da minha vida. Estava entre fazer psicologia, publicidade e artes cênicas. E como eu já fazia teatro no colégio, eu optei por fazer a faculdade de teatro e fiz. Aconteceu que no final do curso, em 2015, eu passei por um episódio na graduação que me deixou em depressão, né? Eu entrei num estado de depressão bastante complicado a partir de um episódio que aconteceu na faculdade. E quando aquilo aconteceu, né? Em resumo, eu fui expulsa do meu próprio TCC, né? Uma brigaçada, um rolo imenso, enfim, dentro da URGS. E quando tudo aquilo aconteceu, quando eu adoeci, eu decidi que eu ia escrever um livro contando o que tinha acontecido comigo dentro da faculdade. Como eu ia fazer, como que eu ia começar, eu não fazia a menor ideia, né? Porque assim, entre tu dizer que tu vai publicar um livro, entre tu realmente publicar, a gente sabe que tem um abismo, né? Tem um caminho aí. E daí em um dia, simplesmente, assim, eu lembro, eu não saía nem da cama, né, gente? Eu fiquei num estado desses. Quem convive com quem tem a doença ou quem já teve sabe o horror que é. E um dia eu simplesmente puxei o computador para o meu colo e comecei a escrever o que tinha acontecido comigo dentro da graduação. E comecei, assim, sem nem saber como que se escrevia um livro, como que se começava, sem ter ideia de nada, comecei a escrever. Aí, por esses dias aí, de uma forma que a gente não explica, né? Tem coisas na vida que a gente não explica. A minha Dinda me chamou nas redes sociais e me mandou um link. E disse assim, se tu quiser, eu te dou de presente. Quando eu abri o link, estava escrito curso de formação de escritores. E quando eu comecei a ler o programa, estava escrito que ao final do curso poderia publicar um livro pela editora. E daí eu fiquei, gente, é para cá que eu vou, né? Tá tudo se encaminha, é aqui o meu caminho. Vou lá. Foi aquilo que me motivou, que me deu um foguinho, assim, sabe? E daí eu lembro que, assim, gente, eu levantava da cama 2 vezes por semana. Uma para ir para Metamorfose, fazer o curso, e a outra porque eu trabalhava em Morro Reuter. Eu dava aula de teatro em Morro Reuter, que é no interior do Rio Grande do Sul. Uma vez por semana eu ia para lá. Então, eram os meus 2 movimentos semanais, né? É quase como se eu levasse uma semana para me recuperar, para conseguir ir para a atividade na semana seguinte. E comecei a fazer a formação de escritores, completamente focada, que eu ia escrever um livro sobre o que tinha acontecido comigo. Então, eu estava assistindo, sei lá, aula de poesia. Eu pensava, o que nessa aula de poesia pode me auxiliar na escrita do meu livro, né? E foi assim que eu comecei, né? Comecei como aluna na Metamorfose. Um dia o Marcelo, sem nem saber de nada disso, simplesmente me mandou um e-mail, que o nome do e-mail era Sondagem. Daí era ele me perguntando se eu queria começar a trabalhar na Metamorfose. Então foi assim que eu comecei, foi assim que vários de vocês vieram me conhecer, foi esse meu início, né? E daí já puxando o gancho para o segundo livro, né? Ao longo disso eu tive participações em 2 coletâneas, em mais um livro que foi escrito entre 10 autores, e agora chegando no segundo livro, né? Talvez quem seja mulher vai me entender um pouco mais, mas tem coisas que a gente passa que homens não passam, né? E a gente pode ir para o óbvio, né? A gente pode ir para parto, a gente pode ir para menstruação, a gente pode ir para, enfim, e para o mais abstrato, que são coisas da nossa sociedade, né? Que ainda é um pouco, ainda difere um pouco os gêneros, em alguns sentidos. E eu trabalhando direto com o Marcelo, eu comecei a perceber isso. Não
ele vai dizendo, Bruna, me tira a minha culpa, né? Não em função dele, mas a forma como as pessoas tratam eu e ele, até por ele ser o chefe, ele ser o dono, são muito diferentes, né? E eu comecei a pensar, nossa, por que isso, né? E decidi que eu ia escrever, então, sobre coisas que acontecem com as mulheres, né? A partir dessa minha vivência aí de perceber esse tratamento muito diferente que as pessoas têm entre um e outro, eu disse assim, eu vou escrever sobre isso, né? Sobre por que tem essa diferença. E comecei em 2019, eu lancei nas minhas redes sociais que eu ia escrever sobre coisas que acontecem com as mulheres e que eu estava disposta a conversar com mulheres sobre isso, né? E com homens, que eu queria ouvir os homens também. E eu vi coisas, gente, que eu não fazia ideia que existia. Desde do básico, sei lá, de menstruação até gravidez por estupro, violência obstétrica, coisas que eu não sabia que tinha acontecido com pessoas que eu conhecia, né? E muitas pessoas me diziam assim, eu só estou te contando porque eu sei que vai virar arte. Então, eu escutei, eu conversei com umas 40 mulheres e com 5 homens ao longo de alguns meses. E a partir de toda essa escuta, eu escrevi o livro novo, que eu vou lançar agora na Feira do Livro, que se chama Pela Voz Delas. Cada texto tem o nome de uma mulher, né? Então, sei lá, Ana. Daí a Ana faz um relato. Eu botei esse gênero, né? Relato ficcional, porque eu escutei os relatos dessas pessoas e não escrevi a história de ninguém, né? Eu transformei tudo em ficção, né? Então, sei lá, vai Ana, a Ana contando o relato dela. Aí vai Beatriz, aí, sei lá, Beatriz vai falar sobre violência doméstica, ela conta o relato dela sobre violência doméstica. Aí vai a Joana, conta a sua história sobre estupro, e assim vai, todos em primeira pessoa, exceto o último texto. O último texto é em terceira pessoa, porque foi uma mulher vítima de feminicídio, né? Então ela não poderia contar a sua história, a não ser que eu fizesse, sei lá, uma alma contando, né? Mas eu optei por fazer em terceira daí.